Bom, pessoal, legislação de trânsito é o nosso primeiro módulo de ensino, o nosso primeiro módulo de estudo, tá? Ele é muito importante dentro desse conteúdo, porque ele vai ser importante. Bom, porque a legislação de trânsito, ela vai consistir basicamente em normas legais. Normas essas que visam a disciplina, vão orientar, né, todas as atividades que vai envolver o trânsito dentro das vias terrestres ou áreas que são abertas à circulação, onde a legislação de trânsito, ela quer uniformizar os conhecimentos e os componentes, né, dentro desse contexto relacionado a trânsito, tá? E todas essas normas da legislação advêm do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, tá? CTB é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. A gente não pode esquecer, pessoal, que o CTB nada mais é do que um livro. Livro esse que vai conter ali cerca de 341 artigos, que vão estar divididos em capítulos, cerca de 20 a 21 capítulos, que vai ter ali subtópicos, né? Onde esses subtópicos, né, contêm informações complementares importantes sobre cada conteúdo ali. Por exemplo, se você quer saber sobre infrações, se você quer saber sobre registro, licenciamento de veículos, de habilitação, de penalidades, de medidas administrativas, tudo está lá contido no Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, ele é muito importante. Pessoal, por que a legislação é importante? Porque é uma obrigatoriedade, pessoal, do condutor conhecer as leis de trânsito, porque o condutor, ele é o único e principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer em trânsito. Então, você que comete ali infrações, atos lesivos, né, no trânsito, vai ser penalizado. Você é um condutor infrator e você responderá pelas suas ações. Então, dependendo dos danos, das situações, você pode receber sanções penais também, né? Como cometer situações que são consideradas crimes de trânsito, como, por exemplo, dirigir alcoolizado, dirigir com efeito de substâncias psicoativas, entre outras situações, como omissão de socorro, enfim, vai ter várias situações que os condutores se via cometer, leva até mesmo ao crime de trânsito, onde você está sujeito apenas, né, ser julgado penalmente, né, sobre regime de detenção ou até mesmo regime de reclusão, dependendo, né, da autoridade de trânsito e como vai ser julgada aí toda essa tramitação, dependendo do ato lesivo. Então, o condutor, ele é o principal responsável pelas suas ações, certo? E conhecer essas leis é uma obrigação. E quando você infringe elas, você vai ser penalizado, né? Vai ser aplicado sobre você sanções, né? Muito importante a gente ter essa noção. Bom, a gente tem aqui alguns dados históricos da criação, né, que é a lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997, foi quando foi criado o nosso Código de Trânsito Brasileiro, e ele entrou em vigor, de fato, no dia 22 de janeiro de 98. Qual é a razão principal da criação do nosso Código de Trânsito Brasileiro, da legislação de trânsito em si? A razão principal é tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito, ou seja, pessoal, algo simples. Nosso Código de Trânsito é criado para que a gente não se envolva em acidente de trânsito, não cause, né, transtornos no trânsito. Então, é diminuir o grande número. Só que, assim, a gente visa diminuir, sabe que acidentes são algo que são situações que não são premeditadas e que podem acontecer, né, de alguma maneira ou de outra. Claro, mas cabe a nós uma grande responsabilidade de tentar, ao máximo, dirigir da maneira mais correta, né, com disciplina e evitando constituir perigo ou se envolvendo em acidente, né? Então, essa é a razão principal. Onde o acidente de trânsito, a gente até tem um conceito através da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde ele diz que o acidente é todo evento não premeditado que vai resultar danos em veículos, em cargas, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos ali uma das partes vai estar transitando nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação, né, ao público. Então, a gente percebe o quanto é importante, né, a questão da criação, ou seja, muitos acidentes que antigamente eram considerados inevitáveis, com essa criação são hoje evitáveis, né? A gente pode evitar várias situações desagradáveis em trânsito através do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, aí a gente tem aqui uma coisa importante, ó. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso CTB, ele está fundamentado todo o conteúdo na segurança do trânsito, no respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente. Grava isso, porque tem questões que abordam esse conceito. Vai perguntar qual está
ou como está fundamentado o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o conteúdo dele está baseado em quê? Na segurança do trânsito, no respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente. Não é à toa que a gente vai ter um, um módulo de estudo só para meio ambiente e cidadania, que é muito importante. Então, esse código ele vai definir atribuições das autoridades e órgãos que estão ligados ao trânsito. Ou seja, vão fornecer diretrizes para engenharia de tráfego, vão estabelecer normas de conduta, definir infrações e penalidades para os usuários do trânsito. Então, ele vai infringir normas, né, punir condutores que vão, né, cometer ali a inobservância ao preceito da legislação a essas normas. Tá? Então, é muito importante esse conceito e as atribuições do Código de Trânsito Brasileiro. Mas não esqueçam, o Código de Trânsito Brasileiro é um livro. Quem faz tudo isso acontecer, a gente chama de SNT. SNT. Esse SNT, pessoal, a gente chama de Sistema Nacional de Trânsito, que tem como coordenador máximo o Ministério da Infraestrutura, né, situado em Brasília. Então, ele que coordena o Sistema Nacional de Trânsito, o coordenador máximo, só que ele tem um coordenador que é um dos seus órgãos normativos, chamado de CONTRAN. O CONTRAN é o órgão máximo normativo pertencente a esse Sistema Nacional de Trânsito, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? Esse Conselho Nacional de Trânsito é quem define as normas, né? Entre outras atribuições, resoluções, cria câmaras temáticas, né? Onde vão deliberar sobre possíveis mudanças na lei, enfim, várias informações que a gente vai ter acesso aí ao decorrer do curso. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é que faz tudo isso acontecer, por meio dos seus órgãos, ou seja, ele é um conjunto de órgãos, órgãos normativos, executivos, né? E os executivos ali com as suas ramificações que iremos definir e conhecer a finalidade e atribuição de cada um. Outra coisa importante que a gente precisa saber, pessoal, da composição do Código de Trânsito Brasileiro, né? Como ele é composto. Bom, ele vai ter aí, ó, 341 artigos. O que são esses artigos? É um conjunto de leis na forma em que foram criadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde não podem ser modificadas. Então, seus artigos são as normas, os conjuntos de lei, quando foram criadas e como foram criadas, que não vão poder ser modificadas. E a gente tem aí, dentro desses artigos, capítulos. O que são capítulos? Os capítulos são subtítulos dentro do Código de Trânsito Brasileiro, onde vão estar agrupados os assuntos separadamente. Como assim, professor? São subtítulos com assuntos separadamente. Professor, eu vou pegar o Código de Trânsito Brasileiro para folhear, estudar ali, mas eu tenho dúvida somente em infrações, eu quero saber só de infrações. Então, eu vou lá no subtítulo que fala só de infrações. Eu tenho dúvida no assunto de sinalização, eu quero saber de sinalização. Então, eu vou lá somente no tópico de sinalização. Eu quero saber dos conceitos e definições, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Eu quero saber sobre veículo, eu quero saber sobre o cidadão, eu quero saber sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Eu quero saber o que é penalidade, eu quero saber o que é crime de trânsito. Então lá vai ter o seu subcapítulo, seus subtítulos, né, que vai estar dentro do CTB, onde vai estar aí agrupados os assuntos separadamente para que você tenha acesso a ele de maneira mais eficiente, tá? Então, eu quero saber só de sinalização, vou lá no subtítulo só de sinalização. E assim, para os demais outros, né, capítulos contidos aí dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa importante, a gente tem as chamadas resoluções, que são mais ou menos 420 resoluções que são criadas aí por nosso CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito. Pessoal, as resoluções, elas são muito importantes. A resolução atual que a gente está no ano de 2022 é ainda a resolução 789 de 2020. Essa é a nossa resolução atual, tá? O que são as resoluções? São leis complementares criadas para melhorar alguns artigos. Por quê? Porque o CTB ele foi criado lá em 23 de setembro de 97, né? Entrou em vigor em janeiro de 98, dia 22, só que ele vai se atualizando com o tempo, né, pessoal? As pessoas vão se modernizando, se modificando, os carros vão ficando mais sofisticados, as vias, tudo, a engenharia de tráfego, tudo vai evoluindo. Então, os artigos têm que evoluir também, só que eles não podem ser modificados. Então, através das resoluções, o que elas fazem? Elas são leis complementares criadas
para melhorar artigos, alguns artigos que podem ser melhorados, que têm brechas, né, que estão ali deficientes quanto à sua época. Então, entra aí as resoluções para fazer essas melhorias, ou até mesmo criar novas normas para o trânsito, né? Até mesmo criar novas normas para o trânsito. Então, a gente está vendo um pouco dessa composição do nosso Código de Trânsito brasileiro, tá? Então, vamos ver aqui algumas informações também contidas dentro desse conteúdo de legislação. A nossa lei aí de número 9.503 de 97, né? Simplesmente no seu artigo 1º diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se, né, por este código. Rege-se por esse código, ou seja, todo o território nacional está à mercê do Código de Trânsito brasileiro. É regido por isso. Pessoal, no parágrafo 1º, ele dá um conceito interessante. Por que eu trouxe esse conceito? Porque esse conceito gosta muito de aparecer em provas, perguntando o que é trânsito. E a gente tem que saber, só desse conceito, pessoal, sobre trânsito, costuma cair diversas e inúmeras questões. Então, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: considera-se trânsito. Então, propositalmente, coloquei grifada na cor vermelha. Palavras-chave que vão te ajudar a memorizar, né, e a conhecer de fato o que é esse conceito de trânsito que o CTB nos diz e que vai ser abordado em questões de prova. Então, geralmente, quando ele aborda o que é trânsito, esse conceito, ele começa assim: considera-se trânsito. Considera-se trânsito. Então, considera-se trânsito o quê? A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, tá? Essa palavra aqui também é a palavra-chave, eu esqueci de grifar. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Essas palavras que estão em vermelho, em destaque, pessoal, elas estão aí propositalmente para que você memorize elas, para que na hora que vocês veem um texto parecido com isso, com essas informações, com essas palavras, se trata disso aí. Ó, só da palavra parada, da palavra estacionamento, operação de carga e descarga, saem muitas questões. Exatamente. O que é o estacionamento? O estacionamento é um tempo superior a de uma parada. E o que é uma parada, por exemplo? O que é a parada? Como se conceitua a parada em trânsito? A parada, pessoal, é uma operação feita pelo condutor, né, por um tempo específico para realizar embarque e desembarque de passageiros. Então, a parada é só um tempo que você vai ficar parado em determinada região para que você simplesmente faça embarque e desembarque de passageiros, né? Então, tem diferença aí nesses conteúdos. Estacionamento é o tempo superior da parada, né? Ou seja, você vai estacionar por tempo indeterminado, não se tem tempo específico ali. E operação de carga e descarga, pessoal, é um tipo de estacionamento. Quando você está fazendo uma operação de carga e descarga, por exemplo, você fez uma mudança, você está saindo da sua antiga casa para a nova. Então, você vai fazer ali uma operação de descarga, né? Tirar os móveis, tudo ali para guardar na nova casa. Isso ali é considerado um estacionamento. Então, essa operação de carga, ela tem que ser feita de maneira adequada, né? Ao lado da calçada, bem sinalizado, com as luzes de posição, principalmente se for à noite, entre outras informações que a gente vai estar sempre puxando, né, durante as aulas. Então, o que é trânsito? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, certo? Então, essas informações são totalmente relevantes. O que mais a gente precisa saber? Que no parágrafo 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades que pertencem, né, que são componentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Claro que a gente vai conhecer quais são esses órgãos e as suas atribuições mais para frente. A estes cabendo, né, a esses órgãos, né, cabendo no âmbito das suas respectivas competências, eles vão adotar medidas que são destinadas a assegurar esse nosso direito. Então, a gente tem o direito, né, a trânsito seguro, bem sinalizado, né, com ótima engenharia de tráfego, né, e qualquer tipo de situação inadequada é de responsabilidade dos órgãos e entidades ou que tem ali jurisdição, né, circunscrição sobre determinada região, e eles têm que se responsabilizar e adotar as medidas que assegurem esse nosso direito, né? Então, dependendo de que tenha autoridade sobre determinada via, eles têm que garantir
os direitos dos condutores. Só que nem só de direito vive o homem, né, pessoal? Temos os nossos deveres também quanto às condições e utilização adequada das vias também. Bom, deixa eu apagar isso aqui para a gente poder abordar mais artigos, né? Bom, a parada, tá? A gente tem uma placa de regulamentação aí que diz que é proibido estacionar, né? Essa placa significa proibido estacionar. A gente percebe que a parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros no mesmo sentido da via, sem que você esteja obstruindo o trânsito, e é feito do lado da calçada, junto à linha de bordo, né? O meio-fio ali, certo? O que eu posso falar sobre a parada, pessoal? Aonde é proibido estacionar, aonde tem essa placa aqui, ó, que você não pode estacionar, é permitida a parada breve. Você pode parar ali brevemente. Para quê? Para embarque ou desembarque de passageiros. Aonde é proibido estacionar, você pode fazer a parada breve para fazer isso aqui, ó. Embarcar ou desembarcar passageiros. Ou receber um passageiro, ou um passageiro sair ali do seu veículo. Apenas para isso. Temos essa placa aqui, ó, que é tanto proibido parar e estacionar. Então, você não pode nem parar também, né? Tem as cruzes cortando as duas diagonais da nossa plaquinha aí, significa proibido parar e estacionar. O estacionamento é o tempo superior ao da parada, certo? Pessoal, direitos e deveres do cidadão. Vamos conhecer aqui alguns. É seu dever transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito, artigo 26 do CTB, e todas as demais regras são derivadas desse conceito. Ou seja, todas as demais regras são derivadas do artigo 26, onde você não pode transitar constituindo perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. Bom, são seus direitos. Utilizar vias seguras e sinalizadas, em caso de sinalização deficiente ou inexistente, né? A autoridade que tem ali jurisdição sobre aquela via é quem deve responder e ser responsabilizada pelas condições de tráfego daquela região, daquela via, né? Daquela área aberta à circulação. Artigo 1º aí do Código de Trânsito Brasileiro diz isso no seu parágrafo 2º e 3º. Bom, você pode também sugerir alterações a qualquer artigo ou norma do Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer que eu posso fazer isso? Posso. E é um direito nosso também obter resposta. Claro que essas solicitações que você pode estar fazendo não é de maneira egoísta. É algo que vai beneficiar o bem comum, né? Todos que compõem o trânsito, certo? Então, você pode obter resposta, o CONTRAN, né? Ali através das suas câmaras temáticas, que é um órgão colegiado integrado por especialistas, eles vão analisar essa proposta, né, e te passar ali as devidas respostas. Né? Então, você pode solicitar alterações em sinalização, fiscalização, equipamentos de segurança e ser atendido ou receber a resposta, artigos 72 e 73 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, percebam que eu falo muito a questão dos artigos, tá? Não se preocupem que em questões nenhuma vai querer que você saiba aquele artigo específico, tá? Então fiquem tranquilos, ele não vai perguntar o que diz o artigo 72 ou o que diz o artigo 73. Não se preocupem com isso. Inclusive, isso aqui é uma introdução, tá? O que eu passei ali como conceito de trânsito, alguns direitos e deveres e o conceito do CTB, sim, eles são importantes, podem cair em prova, mas isso aqui é uma introdução. Já já a gente vai entrar de fato na parte do processo de primeira habilitação. Mas isso aqui pode cair sim, essas informações. Só não vai querer saber se você sabe o artigo em si, né? Não tem como. Ó, outra coisa também como seus direitos. Cobrar das autoridades a educação para o trânsito, no artigo 74, né, que é prioridade definida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Prioridade definida, educação para o trânsito. Bom, agora a gente vai para o processo de primeira habilitação. Só que antes de falar disso, então, pessoal, processo de habilitação, essa é um dos 4 tópicos, né, que é destinado à legislação de trânsito, como a gente viu, né, que legislação de trânsito é nosso primeiro módulo, contendo 18 horas aulas, que leva basicamente processo de habilitação, infrações, sinalização e normas gerais de circulação e conduta. Primeiramente, a gente vai ficar atento ao quê? Ao processo de habilitação. Então, vamos lá conhecer esse conteúdo. Bom, primeiramente, pessoal, vamos entender sobre a habilitação, tá? Bom, a habilitação são 3 tipos. Temos aí a PPD, que é a nossa permissão para dirigir. A gente sabe que são documentos, tá? Quando é que eu vou adquirir a minha permissão para dirigir? Quando você simplesmente concluir todas as etapas
do processo de habilitação. E como é que funciona o processo de habilitação? É isso que a gente vai ver. Pessoal, quando você dá a entrada na autoescola, é criado para você um cadastro, tá? Esse cadastro, a partir do momento que é feito no sistema do Detran, automaticamente para você vai ser gerado o que a gente chama de RENASH. Deixa eu colocar aqui para a gente ver na tela. RENASH. Inclusive, eu vou já mostrar como é um prontuário de um condutor. O RENASH, pessoal, desculpa aqui pela escrita, né, porque é ruim fazer com o mouse, mas tudo bem. O RENASH, ele é Registro Nacional de Condutores Habilitados. É um códigozinho, né, uma numeração, onde essa numeração fica armazenado na BINCO, na base índice, na BINCO, que é a Base Índice Nacional de Condutores. Base Índice Nacional de Condutores, onde é de responsabilidade de um órgão executivo chamado DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, onde ele é o órgão máximo executivo, ele é o máximo executivo. A sede dele fica lá em Brasília e ele tem várias características e finalidades que a gente vai conhecer ao longo do nosso curso. Então, esse código que é gerado para você, ele é muito importante porque é o que vai estar dentro da sua habilitação. É onde eu posso, através desse código, consultar ali no sistema informatizado, que a gente chama de prontuário do condutor, né? Quem é você, seu CPF, qual é a habilitação que você está tirando, ou se você já é habilitado, se você quer renovar, né? Tudo que está relacionado à sua habilitação eu consulto através do RENASH, que é através do seu prontuário. Se você levou multa, o RENASH, ele vai anotar a numeração, enfim, entre outras informações, tá? Então é muito importante o processo de primeira habilitação para a gente conhecer desde o momento que você faz o cadastro. Aí, depois do cadastro, o que vai acontecer? Você fez os exames, certo? Qual foram os exames? Aptidão física e mental, né? Psicológico. Depois dos exames, vocês estão aqui no curso teórico, o curso esse que tem a duração de 45 horas, né? Depois que vocês terminarem o curso de 45 horas, o que vai acontecer? Vão ser agendados para o exame teórico técnico, que é feito lá na Ciretran, nos computadores. Vocês vão fazer 30 questões. Acertou 21 ou mais de 21, você será aprovado, ou seja, significa que você está apto para agora realizar a parte prática. Se reprovar, pessoal, a gente vai entender o que acontece, né? Reprovou, tem que pagar ali o reteste para fazer o reexame novamente ali, né? Na próxima data de prova. Enfim, dando continuidade, você vai fazer ali as aulas práticas, né? Foi aprovado. Depois das aulas práticas, cumpriu toda a carga horária exigida no processo de habilitação, você vai ser agendado para o exame teórico, exame de direção prática veicular, né? O exame de direção prática veicular, onde você será avaliado pelos examinadores para verificar se você realmente está apto, né, para receber ali a tua PPD. Passou, foi aprovado, vai ser emitida para você no prazo de 15 a 20 dias a sua permissão para dirigir, né, que é a provisória ou permissionária, como é conhecida, que tem validade de 1 ano, tá? Tem validade de 1 ano, tá? Outra coisa importante, pessoal, que o teu processo de habilitação tem validade de 1 ano, tá? Tem validade de 1 ano. Então, se você deu entrada hoje, no dia 4 de abril de 2022, teu processo vence no dia 4 de abril de 2023. Quer dizer que você tem 1 ano todinho para tirar a sua habilitação, passar em todas as etapas necessárias, né, desse processo, né, de habilitação, tá? Então, a gente vai ver muitas coisas interessantes aí. Outro documento importante de habilitação é a CNH. Quando eu falo de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, já subentende-se que você passou pela permissionária. Você passou ali 1 ano de permissionária, né? Você foi apto, você foi julgado, né, um bom condutor. E, após 1 ano de permissionária, você vai solicitar a CNH definitiva, né? E receberá, né, de fato, essa Carteira Nacional de Habilitação. Existe outro documento importante chamado de ACC. A ACC, pessoal, ela é um documento também, só que ela é uma autorização para conduzir ciclomotor. Ele é um documento para aqueles condutores que querem apenas, né, somente solicitar autorização para conduzir veículos de 50 cilindradas, né? Veículos que não passam de 50 km por hora, é a famosa cinquentinha, tá? Ou seja, a ACC ela é uma autorização para conduzir ciclomotores. É um veículo específico que tem a velocidade de 50 km, que não excede essa velocidade, tá? E é um tipo de habilitação para esse veículo, tá? Então, a ACC, ela não é
por exemplo, um documento que visa as categorias de habilitação. Porque as categorias de habilitação a gente tem 5, né? Que é a categoria A, categoria B, categoria C, D e E. A ACC não é categoria de habilitação, ela é uma autorização. Ela só serve para aquele tipo de veículo específico. Inclusive, se você estiver transitando em veículo que não corresponde para o documento para o qual você está sendo habilitado, é considerado infração de natureza gravíssima e ainda tem o chamado fator agravante, ou seja, a multa da gravíssima, que é de R$ 293,47, vai ser multiplicada por 2, tá? Você não pode transitar em veículo que é incompatível para o qual você foi habilitado, tá? E no decorrer do curso a gente vai entender sobre essas infrações. Então, esses são os documentos, as licenças que permitem os condutores ali trafegarem, né, nos veículos. Então, a permissão para dirigir, o condutor de primeira habilitação pode requerer categoria A, pode requerer categoria B, A e B simultaneamente. Tem gente que gosta de pedir a ACC e a categoria B simultaneamente. Pode, né? A ACC é só para ciclomotor e a categoria B para veículos ali de 4 rodas que não ultrapassem, né, o peso bruto total de 3.500 kg, coisas que a gente vai abordar durante o curso. Então, esse daqui é um documento importante, né? É o documento aí de habilitação. Você pode perceber que vai cair algumas coisas importantes, né? Dando uma ampliada aqui, ó. Vai ter a foto do condutor, o número do registro, vai conter aqui, pessoal, a validade, né? Ó, a validade, aqui a data da primeira habilitação, né? Se você tem aqui a ACC, né? Ó, você pode ver bem aqui, ó. A ACC. Se for ACC, vai ter aqui o documento. Se não for, fica assim, ó, pintado com a tarja preta e vai ter aqui a permissão. Ah, eu estou tirando A e B. Aí recebo aqui A e B, né? Tá dizendo qual é a minha categoria. Contém aqui o CPF, a data de nascimento, a filiação, que é o nome dos pais, né? O seu nome e o número, assim, do seu RG, né? O órgão emissor e o UF, né? Que é o estado que você se encontra, certo? E é muito importante. Bom, é interessante que você saiba que vai ter, né, a validade, né, em todo o território nacional, a sua habilitação, e você vai ser e ter essa habilitação depois que concluir todo esse processo que a gente está estudando até o momento. Então, tá aí, pessoal, informações relevantes, importantes. Deixa eu só apagar essas coisas aqui da tela. Para a gente dar prosseguimento. Vamos lá. Então, por onde começo? Como é que eu começo, pessoal? Ó, eu posso automaticamente solicitar no processo de primeira habilitação a categoria A. Tem gente que quer só se habilitar na categoria A, tranquilo. Tem gente que quer se habilitar tanto na categoria A quanto na categoria B, né? Ou A ou B, uma das duas. Ou você pode requerer também A e B simultaneamente. Eu acredito que é o caso de muitos, né? Você solicita tanto a A quanto a B simultaneamente. É possível, certo? Autorização para conduzir ciclomotor. Lembrando que a autorização, pessoal, ela não é categoria. Categoria de habilitação, mais uma vez, eu tenho 5. 5 categorias. Quais são elas? Categoria A, B, C, D e E. Cada um ali com o seu alto grau, né, de responsabilidade, né? E quando você atingindo ali a idade necessária, tempo necessário de habilitado, você vai mudando de categoria aí para ela, certo? Então a ACC, ela é autorização, ela não é uma categoria, ela é uma autorização. Autorização para quê? Para conduzir ciclomotor. Até mesmo para conseguir conduzir o ciclomotor é necessário que você tenha um documento. Então, o mínimo documento possível é a autorização para conduzir ciclomotor. Agora, se você deseja tirar a categoria A, perceba que a categoria ela é superior que a autorização, ela é válida para todos os veículos de 2 ou 3 rodas, tá? Que tenham até mais de 120 cilindradas, tá? Até mais de 120 cilindradas. Então, a categoria A abrange especificamente todos os veículos, seja de 2 ou 3 rodas, sem aquele sidecar, né, que é o carro lateral, que é acoplado ali no veículo, destinado a transportar pessoas. Então, é muito importante. A pessoa também pode, pessoal, no processo de primeira habilitação, se assim desejar, habilitar-se
Na provisória, A, C, C e B. Lembrando que quando você está solicitando essas habilitações, perceba que elas são nada mais, nada menos que a provisória, né? São as permissões. Você está tirando ali a permissão para dirigir, onde a permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Não pode esquecer que a permissão para dirigir tem validade de 1 ano, certo? Bom, resolução 789 de 2020, aí no artigo 2º, no parágrafo 2º, diz o seguinte: o candidato pode requerer simultaneamente a ACC e a habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação em A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental, que foi o que vocês passaram, né? Vocês fizeram ali o exame de aptidão física, fizeram o mental e o psicológico, né? Desde que considerado apto para ambas, desde que você foi considerado. Então, se você está aqui no curso teórico, significa que vocês foram, sim, considerados aptos para estar aí nesse processo de primeira habilitação, certo? Bom, pessoal, ainda da resolução 789 de 2020 do CONTRAN, no artigo 2º, a gente vai perceber que você tem que preencher alguns requisitos para que seja importante e que você consiga dar entrada no processo de primeira habilitação. Então, você tem que preencher requisitos. Tem muitas questões que vão perguntar quais são os requisitos para o processo de primeira habilitação, para que você possa tirar a sua habilitação. Quais são esses requisitos? Então, o primeiro requisito significa ser penalmente imputável, tá? Significa ser penalmente imputável. É o primeiro requisito. E o que significa ser penalmente imputável, pessoal? É responder pelos seus atos perante a lei, né? Responder por seus atos perante a lei. Então, tem muitas questões que vai dizer que um dos 4 requisitos é ter 18 anos. Pessoal, ter 18 anos não é requisito. Apesar que a gente atinge, né, aos 18 anos, ali quando você está na maioridade, a responsabilidade pelos seus atos, tá? Não significa que ter 18 anos significa ser penalmente imputável, tá? Apesar que a partir dos 18 anos você já é considerado, mas olha aqui esse raciocínio. Tem pessoas que vão ter 20, 40, 50, 30, 25 anos que não são considerados penalmente imputável em razão e decorrência de alguma anormalidade mental, né? Que não pode ali responder por suas ações, né? Uma normalidade ou doença ali, né? Mental. E por conta disso, eles não são considerados penalmente imputáveis. Então, ter 18 anos não significa que você está preparado ou que é requisito para tirar o processo de primeira habilitação. O requisito é ser penalmente imputável. A gente entende que, né, ser penalmente imputável está atrelado a completar 18, né? Mas não significa que 18 anos é um pré-requisito, tá? Porque pode existir pessoas aí, por conta de anormalidades, não podem responder por suas ações, certo? Então, ser penalmente imputável é responder pelos seus atos perante a lei, né? Pela lei penal. Outra coisa, tem gente que pergunta que uma pessoa de 16 anos, uma criança de 16 anos que foi emancipada pelos seus pais, ele pode tirar a habilitação? A resposta para essa pergunta é não, porque a emancipação ela é considerada cível e não penalmente, tá? Então, ela não pode responder pelas suas ações, apesar de ser, né, considerada ali emancipada. Então, ela não responde pelos seus atos perante a lei, apesar da emancipação. Ela foi emancipada civilmente, não penalmente. Então, a criança de 16 anos não pode tirar a habilitação. Geralmente, a partir dos 18. Mas o requisito que é atrelado ao candidato, que é obrigatório aí, porque o CONTRAN exige isso, né? O CONTRAN entende, né, que a pessoa tem que ter e adquirir esses requisitos, preencher esses requisitos, é ser penalmente imputável. Outro requisito importante é saber ler e escrever, tá? Tem questões que vai dizer que é necessário que o condutor tenha o ensino fundamental menor completo, ou o ensino fundamental maior completo, ou que ele tenha o ensino médio completo, ou que ele seja, né, graduado, né, tem ensino superior. Pessoal, isso é questões pegadinhas, você vai acabar se derrapando se perceber que exige, né, que tem essas exigências. Não tem. Saber ler e escrever significa apenas ser alfabetizado. Se a pessoa é apenas alfabetizada, sabe ler e escrever, ele está apto também e é um pré-requisito para que ele possa estar tirando
a habilitação, tá? Então, não exige comprovação de escolaridade, tá? Não está atrelado a isso. Outro requisito básico é possuir documento de identidade. É possuir um documento de identidade que tenha fé pública, né? Que foi ali emitido por um órgão que tenha fé pública. A gente pode perceber o RG, o passaporte, uma carteira de trabalho, tudo isso são documentos de identidade que você pode apresentar para solicitar, né, e dar entrada no processo de primeira habilitação. Então, RG, passaporte, carteira de trabalho, são documentos que você pode estar apresentando aí para dar entrada no processo. Então, estamos vendo aqui 3 requisitos. O quarto e último requisito que é solicitado para que o condutor dê e seja qualificado para tirar a habilitação é possuir o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Só que basta apresentar a numeração do CPF, né? Já é válido. Você não precisa mostrar e apresentar o cartãozinho do CPF, né? Até porque no próprio RG atualmente a gente percebe que é conjugado, né, o CPF. Enfim, basta apresentar a numeração. Então, somente o número, não precisa sim do cartão. Então, esses são os 4 pré-requisitos para a habilitação. Lembrando que quando você dá entrada no processo de primeira habilitação, teu processo ele tem validade de 1 ano. E para você é gerado o RENASH. O RENASH é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, é o código que vai ficar armazenado na BINCO. A BINCO, pessoal, ela é o quê? Ela é um sistema informatizado, ela é um banco de dados. E esse banco de dados vai armazenar informações de todos os condutores no território nacional. Ou seja, os órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito, ele tem como saber se você está cometendo infração, tem como aplicar intervenções, penalidades, sanções a você, né, através das fiscalizações dos agentes de trânsito, né, da Polícia Militar, que pode estar fazendo esse convênio aí com o órgão, né, de fiscalização de trânsito. Então, eles vão ali verificar a questão do seu endereço para estar aplicando ali as penalidades, enviando notificações de multa, notificações de advertência. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda que já é gerado esse RENASH, tá? Que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Lembrando que o processo ele tem validade de 1 ano. E dentro desse processo, que eu chamo de prontuário, que é o prontuário do condutor, que também é um sistema informatizado, contém todas essas informações. Qual é a categoria que você está desejando tirar, certo? Qual é ali teu CPF, o teu nome, teu endereço, sexo, né? E entre outras informações relevantes sobre o condutor. Então, tudo consta no prontuário, certo? No prontuário. Então, esses são os 4 pré-requisitos para um candidato, né? Poder solicitar a sua habilitação. Dando seguimento aqui, pessoal, o que a gente vai ver? Que o processo de habilitação tem duração de 1 ano, contados a partir da data de requerimento do candidato. Então, foi o que a gente falou, né? Se você deu a entrada aqui no dia 4/4, entrada na habilitação, ele vai vencer exatamente no dia 4/4/2023. Você tem 1 ano para estar concluindo o teu processo de habilitação. E a partir do momento que você faz o cadastro, é gerado para você esse rapazinho aqui, ó, o RENASH. Muitas questões vão perguntar o que é o RENASH. E o que é o RENASH, de fato? É o Registro Nacional de Condutores Habilitados. E esse RENASH vai para onde, professor? Vai na BINCO. O que é a BINCO? É a Base Índice Nacional de Condutores. Base Índice Nacional de Condutores. O que é a BINCO, professor? A BINCO nada mais é do que um sistema informatizado. É um banco de dados que armazena informações através da numeração e código do RENASH. Tá? Eu quero mostrar para vocês esse prontuário do condutor. Vou colocar aqui para a gente ver como é esse prontuário. Eu também. Então, esse é o prontuário, tá? Que é o sistema do Detran. Através desse sistema, eu posso consultar informações do condutor. Por exemplo, seu CPF, o sexo, né? O motivo do requerimento aqui a gente não precisa saber, entre outras informações que tem aqui. Se ele tem pontuações, né? Se ele tem multas, se tem postagens, informações ali advindas do Detran, qual é a categoria dele atual, a categoria pretendida, por exemplo, essa pessoa é habilitada na categoria A e B. Então, se ela quiser fazer uma mudança de categoria, por exemplo, para D de dado, né, que é superior, aqui vai ficar aqui, ó, categoria pretendida, quer dizer que ele está no processo, tá? Ele está no processo. E, a partir do momento que ele é aprovado naquele processo, vai ficar aqui atualmente, né, atualizado como AD, né, AD. Enfim,
a gente tem várias informações importantes dentro desse prontuário. Então, o prontuário, pessoal, ele é um sistema informatizado. Aqui, CPF da pessoa só para cobrir, né? Então, a gente percebe que tem aqui, ó, o RENASH, tá? O RENASH, ele é acompanhado desse acrônimo, né, que é MA, que é do estado do Maranhão, tá? O MA. Então, a gente percebe que o RENASH é 043 95, né, 5614. Pessoal, o RENASH ele é muito importante, que ele é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Esse é o códigozinho que eu verifico. Uma coisa interessante, que o RENASH ele é sempre atualizado. Pessoal, o RENASH é um código único. Tem questões que vai dizer que o RENASH são 2, são 3, a partir do momento que você muda de categoria ou está fazendo alguma coisa com o processo de habilitação. Mas o RENASH ele é um código único, mas ele atualiza. Como assim, professor? Vamos supor que essa pessoa ela quer mudar de categoria. Então, esse RENASH aqui ele vai atualizar. Atualmente ele está 043, então ele vai para o código atual. O código atual pode estar, por exemplo, 063 e assim sucessivamente. É um código único que atualiza, tá bom? Ele atualiza ali durante. Só um momento, pessoal. Tive um alerta de falta aqui, só um momento. Ele atualiza com o tempo, tá bom? Então, esse é o prontuário, tá? Do condutor. E é para cá que vem as multas, né? Vem as pontuações, as pontuações que você pega decorrente às multas, né? Que a gente tem 4 tipos de infrações. A gente tem infração de natureza leve, que leva 3 pontos no prontuário. A gente tem a média, que leva 4 pontos. Temos a grave, que vai computar 5 pontos. Temos também a gravíssima, que leva 7 pontos. Então, vai para cá. Tudo está relacionado ao prontuário do condutor. Ó, o número do registro. Esse número do registro ele é emitido a partir do momento que você recebe a provisória, né? Permissão para dirigir. E vai conter outras informações, né? Aí, do condutor. Everton, pode fazer a pergunta. Eu não vi a mão levantada. Pode fazer. Oi, boa noite. É porque você falou aí a questão da presença. Eu entrei agora 8 horas. Aí eu queria saber como é que funciona isso. Vai tirar Bom, foto ou ela só no sabia, final? como eu sabia que você ia entrar, eu já fiz um procedimento antecipado, tá? Ah, tá bom, beleza. Tá bom, só para Na saber. saída eu captura a sua, viu? Ah, tá bom, obrigado. Então vamos lá. Tá. Falando da licença de aprendizagem, tá? A licença de aprendizagem é conhecida também como LADV. Deixa eu colocar aqui pra gente. LADV. É a licença de aprendizagem de direção veicular. Pessoal, essa licença ela é muito importante e ela costuma ser abordada nas questões de prova também. Essa licença ela é emitida, né, a partir do momento que o candidato ele passa, né, na prova teórica. Então, é a licença que vai permitir vocês, como condutores que não são habilitados, a poderem trafegar no carro da autoescola ou qualquer carro, contanto que vocês estejam acompanhados do instrutor credenciado pelo órgão de trânsito, né? Que é o Departamento de Trânsito, que é o DETRAN. E esse documento, ele é expedido pelo DETRAN. Só que assim, a Autoescola Dallas, que é o CFC Dallas, que é o Centro de Formação de Condutores, aos qual vocês escolherem para gerir esse processo de habilitação de vocês, pode emitir, vou colocar aqui DETRAN, tá? Só um momento, pessoal. DETRAN. DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito, tá? Ele é um órgão executivo. Ele fica situado na capital de cada estado aí do território nacional. Cada estado tem a sua própria DETRAN, né? Então, o DETRAN, ele é quem é um órgão expedidor. O DETRAN tem várias finalidades, mas a gente lembra dele como órgão expedidor. Ele expede documentos. Expede CRV, CRLV, CNH, PPD, ACC e a LADV, né, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Bom, essa licença é importante porque ela é o que permite você trafegar, certo? Só que assim, o Centro de Formação de Condutores Dallas, que é o CFC Dallas, ele, como um prestador de serviço que tem acesso ao sistema do DETRAN, porque o DETRAN credenciou a autoescola para que a autoescola possa gerir o processo de habilitação de um candidato, ela também emite, tá? Só que no documento fica constando o órgão emissor, expedidor, é o DETRAN. A autoescola emite porque a gente tem lá o acesso, a gente emite, mas porque o DETRAN autoriza. Então, numa prova, se perguntar quem emite a licença, né, de direção veicular, é o DETRAN. Então, essa licença é importante que,
Quando você for fazer prova prática, você tem que apresentar essa licença. Essa licença, ela tem, geralmente, a validade de 6 meses. Então, passou 6 meses do processo de um ano, ela vence, tem que ser solicitada uma nova, e a autoescola faz esse serviço, tá? Ou seja, o candidato nem se preocupa com a licença, a gente sempre deixa a licença ali no carro, porque o candidato não pode ser pego trafegando sem a licença. Se for pego trafegando sem a licença totalmente ilegível, rasurada, né, inviável, o que que vai acontecer? Ele será suspenso por 6 meses. O condutor fica com o processo de habilitação suspensa, congelado, ou seja, durante 6 meses, tu não vai poder ser agendado para a prova, tu não pode treinar, tu não pode basicamente fazer nada, teu processo fica congelado. Lembra que teu processo já tem validade de um ano. Você perder 6 meses, só que isso não acontece por quê? Porque a autoescola sempre deixa bonitinho ali na pasta dentro dos veículos, o condutor está na aula, a pasta está lá com a licença, né? Então nem se preocupe. Quando você é agendado para a prova prática também, o candidato tem que se apresentar com a sua licença. Na sua licença vai constar várias informações, como, por exemplo, o órgão expedidor, né? Vai constar o CFC Dallas para o qual você está, né? Está gerindo o teu processo de habilitação. Vai constar qual a categoria você está pretendendo. Consta se você consta seu nome, consta teu CPF, teus dados, se você está tirando categoria A, categoria B ou A e B simultaneamente, se você está tirando a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, né? Vai constar teu CPF, vai constar, pessoal, se você tem correção visual, né? Se você só pode trafegar com a utilização de óculos, enfim, vai constar todas as informações referentes a você, né? E ela é muito importante. Então, o condutor que é pego trafegando sem a licença e sem o condutor, né? Sem o instrutor credenciado, vai ser suspenso por 6 meses, tá? Então, o processo fica congelado por 6 meses. Então, é muito importante a gente ter atenção à licença. Então, ó, licença de aprendizagem de direção veicular. Inclusive, pessoal, para quem não é habilitado, existe a infração, tá? Para quem dirige sem ser habilitado, é infração de natureza gravíssima. Se não me falha a memória, ela tem um fator agravante em 3 vezes. O que é um fator agravante? O fator agravante é uma multiplicação, é um valor que multiplica o valor da multa. Como, por exemplo, a gravíssima, ela tem valor de multa, esse aqui, ó, 293,47 centavos. E como tem um fator agravante, fator de risco, ele é multiplicado por 3. Então, é 3 vezes o valor aí da gravíssima. 3 vezes o valor. Então, perceba que ninguém pode trafegar não tendo ali a habilitação, certo? Então, ela é muito importante, a licença. O que mais a gente precisa saber sobre a licença? Que a resolução 789 do CONTRAN diz, no artigo 8º, no parágrafo 4º, ó, o candidato que foi encontrado conduzindo o veículo em desacordo, né, com o disposto nessa resolução, terá sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Professor, um macete aí para ajudar a gente a lembrar disso, ó. Suspensa começa com S, 6, escrito por extenso, né? Começa com S também. SS, suspensa por 6 meses. Até porque tem questão que vai dizer que a licença é cassada, a licença vai ser recolhida, removida. Então, não é recolhida, nem removida e nem cassada. A palavra é suspensa. A licença será suspensa por 6 meses. E dentro dessa licença contém informações, né, importantes aí do condutor. Contém tudo que você está fazendo dentro do processo de habilitação. Pessoal, e o curso prático de direção? A carga horária sobre as aulas práticas também costumam cair. E a gente tem que ficar atento. Lembra que no processo de habilitação, no processo de primeira habilitação, o candidato ele pode requerer categoria A, categoria B ou A e B simultaneamente, né? Que é as duas. A e B simultaneamente. O que que a gente pode perceber? Que a carga horária é 20 horas aulas, tanto para a categoria A quanto para a categoria B. E por que aqui está XX, professor? Quer dizer que eu não posso solicitar a categoria C, D e E? Claro que não. Para você solicitar a categoria C, D e E, logicamente você tem que ser habilitado ao menos na categoria B, né? Ao menos não, na categoria B. Até porque a categoria A e B são diferentes, né? A categoria A abrange todos os veículos de 2 ou 3 rodas e a categoria B de 4 rodas em diante ali. Claro que vai ter suas especificações quanto à questão de peso do veículo, entre outras características. Então, no processo de primeira habilitação, logicamente, a gente não pode requerer nem C, nem D, nem E. A gente vai entender quando é que eu vou poder e quais as exigências necessárias. Só que, assim,
Muitas vezes o candidato, quando ele é habilitado, ele pode adicionar ou mudar de categoria. O que é adicionar? Quando aqui eu adiciono quando eu fui habilitado na categoria A, por exemplo, eu tirei só A no meu processo de primeira habilitação, passei por todas as etapas do processo, aí ao final recebi minha PPD. No dia seguinte eu quero tirar a categoria B. Eu já posso? Já posso solicitar a B. Só que o bom é que você não tem mais que fazer o curso teórico, você vai direto para as práticas, né? Faz as aulas práticas, é agendada por exame prático, e recebe ali a categoria de habilitação nova, que é A e B. Então, se eu tenho a, eu posso adicionar para B. Se eu tinha a B, professor, eu posso posteriormente adicionar A? Poderia, porque são categorias adversas. Então, a adição é quando eu tenho a A e adiciono a B, ou eu tinha a B e adiciono a A, tá? Isso é chamado de adição. Mudança de categoria só é feito entre categorias B, C, D e E, tá bom? A mudança de categoria é a partir da categoria B de bola, da B em diante. Então, quais são as cargas horárias para a adição? Quando eu quero adicionar. Para a adição vai ser 15 horas. Então, se eu tinha a categoria B e estou adicionando para a carga horária prática será de 15 horas aulas. Se eu tinha a categoria A e estou adicionando para B, a carga horária será de 15 horas. Então, lembra, a carga horária de primeira habilitação é 20 horas aulas. Isso cai em prova, 20 horas aulas, tanto para a categoria A e B. Adição, 15 horas aulas. Mas eu estou mudando de categoria. Eu tinha a B, ó, eu vou fazer mudança. Da B eu quero a C, né? Da C eu quero a D, da D eu quero a E, ou da C eu quero a E, ou da B eu vou para D. Enfim, a carga horária sempre será 20 horas aulas. Pessoal, vou perguntar, ficou? Então tá aí. Adição, a carga horária será de 15 horas aulas e mudança de categoria 20 horas aulas, certo? A gente pode perceber que existe também o simulador. Só que o simulador ele não é mais obrigatório, tá? Ele é facultativo, ou seja, ele é opcional e ele substitui da categoria B 5 horas aulas, tá? Quer dizer que funciona assim. Se você quer fazer o simulador, você fará 15 horas aulas no carro mesmo, mais 5 do simulador, que vai totalizar a carga horária prática de 20 horas, né? De 20 horas. Então, fica a critério do candidato. Eu recomendo que não faça, não é viável. O simulador é bom se a autoescola tivesse apenas, né, para auxiliar o candidato mesmo com a questão de marchas, né, entender ali técnicas quanto aos pedais, freio, embreagem e aceleração, só por questão de aprendizado mesmo, sem ter obrigatoriedade, né, ou pagar por as aulas. Aí seria interessante, aí ajudaria. Até porque o simulador, eu já trabalhei com ele anteriormente e ele fazia, né, as pessoas até mesmo ficarem tontas, passavam mal por conta das telas e da simulação, né? Enfim, 5 aulas práticas na rua mesmo, pessoal, na experiência, vivendo o trânsito, não é substituída pelo simulador. Mas o simulador ainda se torna ali interessante para aquela pessoa que nunca pegou no carro, que tem medo ali, ajuda ali nos primeiros momentos, caso fosse necessário ali, somente treino mesmo, sem, né, tivesse que pagar pelo serviço. Aí seria bacana, ajudaria. Mas se for para pagar pelo serviço, recomendo que não faça, até porque a aula do simulador é cara, mais cara que uma aula prática no carro mesmo. Então, mais antes de pegar a aula prática no carro com o instrutor, que vai valer muito mais do que aulas no simulador de direção. Aí a gente percebe aqui, ó, inicial de categoria B é 20 aulas, né? Quando você está tirando o processo de primeira habilitação. Então, no carro, no tráfego na rua, 20 aulas. Para quem quer no simulador, será 5 aulas. Então, a carga horária, pessoal, de carro mais simulador, ó, 15 aqui, mais as 5 daqui, totaliza 20 horas aulas. Caso o condutor queira tirar ali a categoria com o simulador, né? Então, funciona assim. Certo? Bom, a gente tem também a ACC, pessoal. A ACC a gente já viu que ela é um documento também de habilitação, que ela também vem da forma provisória, que com um período de um ano o candidato solicita ali a definitiva. A ACC, pessoal, ela é uma autorização para conduzir ciclomotor, tá? Ela também tem ali a parte teórica e sua parte prática, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de um ciclomotor. E o que é um ciclomotor, pessoal? O ciclomotor é aquele veículo que tem apenas 50 cilindradas,
que normalmente não passam de 50 km por hora. É um veículo que só vai até 50 km por hora. A gente chama de a famosa cinquentinha, né? Então, o que ele vai falar sobre ela? Que a ACC, que é essa autorização, ela tem a carga horária e exames específicos para ela, que difere da carga horária das categorias que a gente está vendo e fazendo e vivendo nesse momento. Então, o curso teórico, pessoal, o curso teórico aí da ACC é de 20 horas aulas, né? A gente sabe que das categorias é de 20 horas aula, é de 45, aqui é 20. Então, necessita aí, ó, 90% de frequência, né, do curso teórico da ACC. E quando você conclui a carga horária teórica, você é agendado para a prova teórica. Na prova teórica da ACC, vai ter somente 15 questões. E para que você seja aprovado, você tem que ter um aproveitamento de 60% da prova, que vai corresponder ali cerca de 9 questões, né? Você tem que acertar 9 para ser aprovado. 60 de 15, basicamente 9 questões. Certo? Bom, tem um curso prático também. O curso prático é apenas de 5 horas aulas e a prova prática é similar à categoria A, que significa que é num percurso fechado, né? Dentro desse percurso fechado, você vai fazer todas as exigências da prova, né? Que é submetida ao condutor. Claro que eu vou mostrar para vocês posteriormente, né? Como é feita lá a prova prática de moto, quais são as faltas que eliminam, faltas graves, médias, que podem tirar pontos do condutor durante o exame, tá? Uma curiosidade sobre o ciclomotor, que é interessante saber, que diferentemente das categorias, o condutor ou o candidato, ele pode fazer a prova com o seu ciclomotor próprio. Então, você pode fazer a prova com o seu ciclomotor próprio. Se você tem o seu próprio ciclomotor e deseja fazer nela, você pode, né? Diferentemente das outras situações das categorias, né? Que não pode. Tem que ser um veículo credenciado pelo Detran, né? Emplacado para esse tipo de serviço. Então, tá aqui, ó. Permite-se, né, exame em ciclomotor próprio, com câmbio mecânico ou automático, né? Pode ser o câmbio mecânico ou automático aí da ACC. Certo? Uma coisa interessante, pessoal, que quando você reprova no exame teórico ou prático, de qualquer exame que seja, teórico ou prático da ACC, o reexame, o reteste para que você repita o exame é após 5 dias, tá? E se você reprovar mais de uma vez, você tem que fazer a etapa daquele curso com o qual você reprovou. Ah, eu reprovei 2 vezes na prova teórica da ACC. Tem que fazer de novo o curso teórico dela. Reprovei 2 vezes na prova prática da ACC. Faz de novo a carga horária de 5 horas aulas para poder ser agendado para a prova prática de novo. Isso da ACC, tá? Lembrando que a ACC não é categoria, ela é autorização para veículos que chegam até 50 km por hora. Que não passam, na verdade, né? Até 50 km. A gente vai ver aqui agora outros veículos, pessoal, que são muito importantes, tá? Mas eles não necessitam de documento, né? Você não precisa ali da ACC, por exemplo, né? Claro que, geralmente, quem tira a categoria A, percebe que a categoria A abrange qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, né? Então, a categoria A passa de 120 cilindradas, a categoria A, por ser categoria, já é bem superior à ACC. Então, a gente vai ver aqui, ó, algumas definições de veículos. Por exemplo, o ciclomotor. Eu preciso saber isso aqui? Precisa, pode ser abordado em prova, hein? O ciclomotor ele é um veículo automotor, que pode ser de 2 ou 3 rodas, cuja a cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos. Essa cilindrada, pessoal, tem a ver com o cilindro que fica lá no motor, né, que é o bloco de cilindros, que é onde vai acontecer a mistura ali do ar com combustível dentro desse ciclomotor, né, que é admitido. E esse centímetros cúbicos está relacionado, né, à capacidade aqui do cilindro de conter ali essa mistura do ar com combustível lá dentro, tá? Então, é basicamente isso, essa questão da cilindrada, tem a ver com o diâmetro ali desse cilindro, tá? Significa que ele tem a velocidade ali até de 50 km por hora. Ele pode ser elétrico também, com no máximo 4 kW, né, de velocidade máxima, tá? Não pode ultrapassar isso aqui também. Se exceder essa potência elétrica, também já não é mais ACC. Já teria que ser uma categoria A para poder trafegar nesse veículo. E a velocidade máxima é de 50 km por hora, tá? Ou seja, para pilotar um ciclomotor, ou você tira a ACC, se você quiser, ou tira a categoria A, porque a categoria A já é superior. Lembrando, a ACC, autorização.
Bom, uma motoneta. Professor, tem que saber a diferença de ciclomotor, motoneta e motocicleta? Tem, porque vai ser abordado em prova. A motoneta, pessoal, ela é um veículo automotor de duas rodas, conduzido por condutor em posição sentada. Ou seja, o macete está aqui, ó. Quando é que eu sei que vai ser uma motoneta, professor? Quando a posição for sentada. Quando o condutor sentado aqui, ó, ele consegue tocar os joelhos um no outro. Se ele consegue encostar os joelhos um no outro, é uma motoneta. E a motocicleta? A motocicleta pode ser um veículo de duas rodas ou de três também, tá? Aqui também pode ser de três, tá, pessoal? Pode ser de três, de duas ou três rodas. É um veículo automotor de duas ou três rodas conduzido por condutor em posição montada. A posição é montada, ou seja, o cara vai estar aqui, só que os joelhos não se encontram, né? Posição montada. Certo? Posição sentada, posição montada, essas são as diferenças de cada um. Eu preciso realmente saber disso? Precisa, porque isso vai cair perguntando, o que é o ciclomotor? Defina o que é o ciclomotor, defina a motoneta, e lá nas alternativas vai ter descrito, né, a alternativa que se enquadre na descrição correta dela. Só que já para a motoneta é exigido o quê? Categoria A, porque a cilindrada dela é maior, ultrapassa 50 km por hora. Temos aqui também que a motocicleta, logicamente, né, é de categoria A, certo? Então, se você tem a ACC, você não pode estar trafegando numa motoneta ou numa motocicleta. Até porque se você estiver fazendo isso, você vai estar cometendo uma infração de natureza gravíssima com o fator agravante em 3 vezes, ou seja, 3 vezes o valor de 293,47 centavos. Além disso, a infração de natureza gravíssima escreve, né, para o condutor 7 pontos que vai para o prontuário dele. Então, vai lá para o prontuário que a gente viu, né, anteriormente, vai constar 7 pontinhos. Até porque esses pontos são importantes, por quê? Porque o condutor, ao longo, quando ele está ali com a CNH, ele pode ser suspenso por pontos. Suspensão é uma penalidade, né, imposta pelo CTB. Suspensão do direito de dirigir, que é uma suspensão, né, que vai suspender você de dirigir por um tempo estabelecido pela autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, pessoal, que geralmente é o dirigente máximo de um órgão executivo de trânsito, que é o Departamento de Trânsito DETRAN. Ele é considerado autoridade. Quem vocês veem fiscalizando, como por exemplo um policial militar, um agente de trânsito, um guarda de trânsito, eles não são autoridade de trânsito. Eles são apenas agentes da autoridade. Eles foram credenciados para exercer essas atribuições e finalidades de fiscalização. Então, eles são agentes e trabalham para a autoridade. E eles não multam, eles apenas autuam, fazem o AIT, auto de infração de trânsito, né? Eles vão lavrar o condutor infrator, lavrar e preencher, né, aquele bloquinho, preencher sobre o ocorrido ali e passar essa notificação para a autoridade de trânsito, que posteriormente a autoridade vai encaminhar as possíveis penalidades. Isso é chamado de processo administrativo de infrações, e a gente vai ver lá no assunto de infrações. Bom, resolução 465 de 2013 do CONTRAN, o que ele vai falar sobre essa bicicleta elétrica? Pessoal, a bicicleta elétrica ela tem a potência máxima de até 350 watts. Não precisa de ACC. Não precisa da ACC. Agora, se ela passa disso aqui, ó, de 350 watts, vamos supor que era 400 watts. Aí sim, já precisa. Se ela tem a potência máxima de até 350, não é necessário documento de habilitação para trafegar nesse, né, veículo aí que é a bicicleta elétrica. Ou seja, onde a velocidade máxima também é de 25 km por hora, se ultrapassar isso aqui, aí necessita também de ACC. O funcionamento do motor, somente ao pedalar, né? Quando você pedala, aí ela vai ganhar ali a corrente elétrica necessária para a movimentação mais tranquila desse veículo. E temos aí que ele não possui acelerador, né? E a velocidade máxima é até 25 km por hora, ou se for elétrica, né? 350 watts. Bom, temos aí o chamado veículo autopropelido, que é esse tipo de veículo que está sendo mostrado na tela para vocês. É um equipamento de mobilidade individual, é o autopropelido. Ele não é equiparado ao ciclomotor, à bicicleta elétrica, pessoal, ele não é equiparado. Logicamente, a gente não precisa de quê? Da ACC. Só que, claro, a gente tem que conduzir ele de maneira mais adequada possível em regiões que são apropriadas para o seu uso, né?
uma ciclovia, uma ciclofaixa seria mais viável. A gente percebe que a circulação dele é permitida entre pedestres e ciclistas. Quando? Quando é que eu posso trafegar junto de ciclistas ou pedestres? Quando a velocidade máxima for de 6 km por hora. Vamos supor que esse bichinho pode atingir até 20 km, mas eu tenho que estar trafegando a velocidade média de 6 km em área de circulação de pedestres, né? Em área de circulação de pedestres. E a velocidade máxima de 20 km em ciclovias ou ciclofaixas, né? Onde a ciclovia e a ciclofaixa são áreas próprias destinadas a veículos de propulsão humana, que são as bicicletas, né? E ciclofaixa e ciclovia têm suas diferenças e ao longo do curso a gente vai ver isso aí, porque a gente sabe que vai ser abordado. Bom, equipamento obrigatório que tem que ter aí nesses veículos autopropelidos são velocímetros, campainha e a sinalização noturna, né? O velocímetro para mostrar a velocidade desenvolvida para o equipamento, a campainha, né, para advertir sobre possíveis situações, né, que pessoas podem estar na frente, e a sinalização noturna para a identificação, né, para que ele possa ver e ser visto por outros condutores ou pedestres ou ciclistas ali na imediação onde ele está sendo utilizado, até porque ele é um veículo que pode ser silencioso, a visibilidade dele pode ser bem difícil, de difícil acesso, então é necessário que ele tenha um dispositivo de iluminação para que seja melhor percebido por todos. E as dimensões não superiores à de uma cadeira de roda, ou seja, as dimensões dele se equipara à de uma cadeira de roda e, claro, não pode exceder essas dimensões. Então, esse é um exemplo de veículo autopropelido que não é necessário utilizar a ACC, tá? Você não precisa da ACC para isso. Você pode comprar, trafegar normalmente, claro, desde que tenha ali essas exigências respeitadas. Temos o triciclo. O triciclo, pessoal, é destinado a veículos de categoria A, certo? O que é o triciclo? É um veículo com estrutura mecânica similar às motocicletas. Por que a CC não abrange? Porque o triciclo, pessoal, ele vai ter cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, ou seja, ele vai ter velocidade maior, excedendo ali os 50 km por hora. Então, só pelo fato dele ter cilindrada maior, né, a gente vai perceber que a categoria A já abrange. Então, ele é similar às motocicletas, dotado de 3 rodas, dispostas simetricamente, né, com motor de propulsão cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, conduzido por condutor em posição montada ou sentada, né, dependendo do tipo. Pode ser montada ou sentada, dependendo do tipo de triciclo. Aí fica aqui a pergunta, professor, e o quadriciclo? O quadriciclo vai ter quantas rodas? 4. Então, o quadriciclo, só pelo fato de ter 4 rodas, já é para a categoria B. A única exigência comum entre veículos de categoria A e o quadriciclo, que é um veículo de categoria B, vai ser o uso obrigatório do capacete de segurança, tá? Que você trafegar sem uso do capacete é infração de natureza gravíssima, tá? Pode gerar suspensão do direito de dirigir, pode não, vai gerar, né? Suspensão do direito de dirigir, você vai ser suspenso por um prazo determinado pela autoridade, e gera também uma medida administrativa que é realizada no ato da abordagem do agente, que a finalidade da medida é inibir ou coibir que o condutor continue dirigindo sob irregularidade, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai reter o teu veículo. O que é a retenção? A retenção é aquela situação onde ele vai te parar ali momentaneamente até que você possa sanar o problema. Como é que eu poderia sanar? Só tentar arrumar o capacete. Arruma o capacete que ele te libera. Mas ele te libera, mas mesmo assim você vai ser autuado. Então você vai pegar ainda 7 pontos no prontuário, pode ser notificado da multa, né? Vai receber a multa. E, além da multa, você pode ser suspenso, né? A autoridade pode suspender. E geralmente dá suspensão, né? Que ele vai determinar o prazo lá. Tem os prazos máximos, os prazos mínimos, dependendo do tipo de suspensão. E esse de suspensão pelo uso do capacete, que você não estava, é uma suspensão direta, né? Geralmente, suspensão direta tem o prazo de 1 ano, né? Que você não vai poder trafegar, se você for pego, certo? Então, é a mesma situação. A única exigência aí dos veículos de categoria A, que são veículos de 2 ou 3 rodas, para o quadriciclo, que é um veículo de categoria B, né? Que vai ser o uso obrigatório do capacete. Inclusive, tá aqui o quadriciclo. A resolução aí 573 de 2015 do CONTRAN fala sobre ele, que ele é um veículo automotor com estrutura mecânica similar às motocicletas, dotado de 4 rodas,
com o peso máximo de 400 quilogramas, perdão, 400 quilogramas, né? E 550 quilogramas quando para carga, né? Se você está utilizando carga. Ou seja, esse peso aqui, ó, é o peso bruto total dele, que não pode ser excedido. E excede somente quando com carga. Ele pode ser elétrico também com a potência máxima de 15 kW. E a categoria que você tem que ter para trafegar no quadriciclo é a B. A única coisa obrigatória aqui que você tem que ter de uma categoria A é uso obrigatório de capacete, tá? Que é infração de natureza gravíssima se tiver usado incorretamente também. Tem que ser com a presilha colocada, viseira baixa, enfim. Todas as exigências do CONTRAN, que é esse órgão aqui, ó, que é um órgão normativo que estabelece normas, né? Como ele é um órgão normativo, estabelece normas, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E ele é simplesmente o nosso órgão máximo que faz parte, componente do Sistema Nacional de Trânsito, que a gente vai conhecer durante as nossas aulas. Bom, pessoal, e o reexame? O que é reexame? O reexame é quando o candidato simplesmente reprova nas provas, tá? Então, quando ele é aprovado, ok, ele passa para as etapas, né, posteriores e vai fazer ali bonitinho. Então, o candidato aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, para ele é conferida o quê? A PPD ou a ACC provisória. A PPD é se ele estiver tirando categoria A ou B, né, ou A e B simultaneamente, e a ACC é se ele está desejando tirar ali o ciclomotor, autorização para conduzir ciclomotor. Ambos vêm que na forma de provisória. Quer dizer que você vai ser avaliado durante 1 ano e constatar se você de fato é um condutor hábil, né? Hábito, né? Que tem perícia em realizar com perícia, né? Todas as manobras que são exigidas ali em trânsito. Então é isso. E se você perceber que ela tem validade de 1 ano e cometer durante esse 1 ano infrações que são de natureza grave, que leva 5 pontos, de natureza gravíssima, que leva 7 pontos, ou for reincidente em infração média, né? Reincidência faria com que você tivesse 8 pontos, né? Que a infração média tem 4 pontos, reincidiu, pegou mais 4. Isso aí vai fazer com que você simplesmente seja, né, cassado a tua permissionária, a tua provisória. E a cassação é anulação. Como eu já falei, é você rasgar sua habilitação, jogar no lixo, ela já não serve mais, e o candidato ele teria que se reabilitar novamente, tá? Teria que se reabilitar novamente. Então tá aqui, ó. O candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado a qualquer tempo. Vamos explicar isso aqui para a gente. Antigamente, o candidato, quando ele era reprovado de um exame, por exemplo, vocês vão fazer aqui, depois que acabar o curso, o exame teórico. Professor, fui lá fazer o exame teórico, aí eu acertei só 20 questões, fui reprovado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar a taxa de repetição e depois ser agendado novamente. Quando é que eu posso fazer o teste? É a qualquer tempo. Só que esse a qualquer tempo não confunda com pagar lá na hora e já fazer na hora. Não funciona assim. Tem toda a questão da tramitação do Detran colocar no sistema o resultado do exame. Então, o que vai acontecer? O Detran ainda precisa lançar o resultado pode ser lançado com atraso de 2 dias, dependendo do Detran, né? Geralmente eles são lerdos nesses serviços. Então, é assim que o resultado estiver constando no sistema, você paga a taxa de repetição. Se não me falha a memória, a taxa de repetição da teórica está no valor de R$70, tá? Pagou a taxa, vai ser reagendado para o exame no dia e data que estiver constando no sistema, né, que você vai poder fazer, tá? Então, esse a qualquer tempo, ele é uma resposta para a prova. Por exemplo, ele vai cair questões dessa natureza. O candidato João foi reprovado na prova teórica, qual o prazo com o qual ele pode fazer o reteste novamente? Aí tem questão que vai dizer que é daqui a 15 dias, daqui a 16 dias, daqui a 2 dias. A resposta correta é a qualquer tempo. Mas esse a qualquer tempo, né, a gente tem que ter ciência que significa que não há prazo a esperar. Né? Não há prazo, mas tem toda uma tramitação por trás, os trâmites ali de colocar o resultado do sistema, se o candidato faltou, se ele reprovou, para que ele possa ser liberado novamente, tá? Então, ele não tem a obrigatoriedade de treinamento complementar. O que significa que não tem obrigatoriedade? Se você fez o curso teórico, foi fazer a teórica, reprovou, você não precisa assistir o teórico de novo. Só faz paga o reteste e vai fazer a prova novamente na próxima data, tá? Então, é assim que funciona. Da mesma forma, funciona na parte prática, tá?
Viu? A parte prática funciona assim. Você reprovou na prática, você não vai poder pagar na hora o examinador para fazer de novo. Tem toda a tramitação do Detran, de colocar o resultado, de protocolar, enfim, todas as informações necessárias para que o condutor novamente possa solicitar a taxa, pagou a taxa, deu baixa na taxa e vai ser reagendado para a próxima prova quando tiver, tá? Mas a resposta é que o candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado a qualquer tempo. Essa é a resposta que eu tenho que ter em prova. A qualquer tempo. Significa que eu não tenho prazo a esperar. Por quê? Porque antigamente você tinha que esperar 15 dias. Como assim, professor? Vamos supor que você fez uma prova hoje, no dia 4 de abril. 4 de abril. Aí você tinha que esperar 15 dias para fazer uma prova. 15 dias. Vamos supor que o Detran botou o teu resultado dia 8. Dia 8 já saiu o teu resultado de prova. Só que tem prova dia 9. Ó, tem data de prova no dia 9. Só que do dia 4 ao dia 9, não deu ainda os 15 dias. Então, você não vai poder fazer prova no dia 9. Tem prova no dia 10, não vou poder fazer. Só vou poder fazer a partir do sexto, né, do 16º dia. Passados 15 dias, no 16º dia, eu poderia fazer a prova. Agora, não tem mais isso. Você reprovou no dia 4. Aí, o dia 5, o Detran lançou no sistema o teu resultado. Já tem prova dia 6? Dia 6 você já pode fazer. Então, perceba o quanto é bom isso para o candidato, né? Porque o processo tem validade de 1 ano. Aí você tem que ficar esperando prazo de prova, você perde muito tempo, perde, né? Porque é um tempo investido, é dinheiro investido, né? Então, a gente tem que fazer o mais rápido possível, né? E, claro, não necessita a obrigatoriedade de treinamento complementar. Por que a gente fala isso? Porque lá na ACC, a gente viu que quando você reprova, né, uma vez, você tem que esperar 5 dias para fazer a prova novamente. Se você reprova 2 vezes naquela etapa que você estava fazendo, você tem que fazer novamente o treinamento complementar. Tem que fazer o curso para qual a etapa que você foi reprovado. E a taxa de repetição, pessoal, da parte prática, tanto carro quanto moto, se não me falha a memória, e se eu estou desatualizado quanto ao preço, né, que eu não lembro se teve aumento, é de R$ 200, tá? No valor da taxa de repetição. Então, vamos procurar excelência. Uma coisa interessante é que você pode solicitar a sua CNH. Quando eu falo CNH, pessoal, eu me refiro à definitiva, tá? A PPD é uma provisória, uma permissionária, aquela que você está sob avaliação no período de 1 ano, onde você não pode cometer de forma alguma infração de natureza grave, nem gravíssima e nem ser reincidente em média, que significa cometer a mesma tipificação de infração. Ó, o portador da PPD ou da ACC provisória poderá, após 1 ano, solicitar a CNH ou ACC definitiva, tá? Se fosse a ACC, ACC definitiva. Se era PPD, CNH definitiva. Caso não tenha cometido, né, nenhuma infração grave ou gravíssima e nem ser reincidente em infração média. Reincidência é a mesma tipificação, tá? A não obtenção da CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, se você perdeu a provisória, não conseguiu solicitar a definitiva porque cometeu essas infrações mencionadas, ou seja, a provisória foi cassada e, consequentemente, você não vai receber a definitiva, você vai ter que se reabilitar. Quando é que eu posso me reabilitar novamente? A resposta é a qualquer tempo. A qualquer tempo eu poderei me habilitar novamente. Então, se eu perdo minha provisória hoje, amanhã eu tenho dinheiro, tempo, disponibilidade para fazer de novo o processo de habilitação, já posso fazer. Claro, eu falo amanhã, mas se o resultado lá já tiver no sistema, né, que foi cassado, e você fazer, né, ali todo o processo novamente, certo? Então, funciona assim. Se você está com a PPD e a PPD venceu hoje, ó, você passou 1 ano, hoje foi o último dia do ano da PPD, amanhã, no dia 5 de abril, você já poderia estar solicitando aí a definitiva, tá? A CNH definitiva, né? Que vai ter ali seus seguintes prazos e períodos de tempo que a gente vai conhecer após as próximas aulas. Bom, a próxima aula a gente vai começar falando sobre a questão da renovação da habilitação. Então, eu vou parar por aqui nesse conteúdo. Bom, renovação da habilitação, pessoal, é importante. Quando eu falo renovação da habilitação, já subentende-se que você está com a CNH definitiva, tá? Já grava isso. Se eu falo renovação da habilitação, significa que o condutor está com a CNH definitiva, quer dizer que ele já passou pela provisória, né? Passou 1 ano ali,
e ele solicitou a definitiva, tá? Então, dentro disso aqui, a gente vai ver os prazos, né? Quando é que eu tenho que renovar a minha habilitação, quais são as características e exigências para isso. Pessoal, a renovação da habilitação vai consistir em você ser aprovado nos exames físicos, físico e mental. O que significa que toda vez que você for renovar a habilitação, você vai ter que fazer um exame físico e mental. Vai passar pelo médico ali, avaliador, para ele constatar se você tem ou não alguma anormalidade, alguma comorbidade que possa garantir perigo no trânsito. Por exemplo, ele vai constatar que sua visão está ficando cada vez mais deficiente. Então, ele vai prescrever para você o óculos, que você só pode dirigir de óculos, por exemplo. Inclusive, se você tem correção visual e não está dirigindo com óculos e for pego sem ele, é infração de natureza gravíssima, viu? Então, o que acontece? Tem que fazer os exames. E o médico avaliador, ele pode ainda prescrever, em razão de alguma anormalidade detectada, prazos que você tem que renovar. Se o médico disser que você tem que renovar a cada 1 ano, você vai renovar a cada 1 ano. Se o médico acha necessário que você tem que renovar a cada 6 meses, tem que renovar a cada 6 meses. Fica a critério médico avaliador, ele tem autonomia para isso, caso ele detecte alguma anormalidade, certo? Então, é fazer isso. Renovação é passar pelos exames para ver como é que você está. Porque o ser humano ele é uma máquina biológica. Né? Quanto mais jovem, melhor teu metabolismo, melhor tua audição, teus sentidos, né? Teus sinais vitais, tudo funciona, né? Com proeza, né? Dependendo se você for saudável, é claro. E à medida que você vai envelhecendo, os sinais vitais, né? Teu metabolismo ele vai regredindo, ele vai decaindo, tua visão vai ficar, né, mais fraca, tua audição também, tua reação, tua percepção. Então é necessário que você, em decorrência desse fator, envelhecimento, é necessário que você renove em menos tempo para que o médico possa estar detectando ali possíveis anormalidades, né, para que ele vá ficar atento a isso e você não tenha que constituir perigo no trânsito, até porque é um dos artigos primeiro do Código de Trânsito Brasileiro que você não pode dirigir constituindo perigo, obstruindo ou causando situações de risco no trânsito, né? Como a gente sabe, todas as outras demais regras derivam desse artigo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro, quanto aos direitos, quanto aos deveres do condutor, na verdade, né? Bom, e esse exame psicológico aqui, ó, o exame psicológico. O exame psicológico, ele só é obrigatório se o condutor, ele exercer atividade remunerada. Ou seja, lá na habilitação dele, lá nas observações, vai ter o EAR. E o EAR, professor, significa exerce atividade remunerada, que é aquele condutor que usa da sua habilitação para algum tipo de trabalho. Ele é considerado um motorista profissional. Por exemplo, eu sou instrutor de trânsito, credenciado pelo órgão de trânsito, né? E presto serviço aí para a autoescola. O que acontece? Eu tenho EAR, significa que eu exerço atividade remunerada com a minha habilitação. Então, para ser habilitado, eu fiz um curso de instrutor, passei, fui aprovado em todos os exames e sou um profissional da área, certo? Então, toda vez que eu renovo a minha habilitação, eu vou fazer tanto o exame físico e mental quanto o psicológico. Então, eu vou fazer 2 exames. Para quem não tem o EAR, faz somente um exame, que é o físico e mental. Professor, eu não tenho EAR, não exerço atividade remunerada, mas pode cair no meu exame psicológico? Pode. Normalmente não é para cair, mas depende do médico, depende do sistema, depende do Detran, de como você foi avaliado, pode cair o psicológico, tá? Mas o certo é que, obrigatoriamente, sempre vai cair o psicológico para quem exerce atividade remunerada, que é o motorista profissional, aquele que trabalha utilizando-se da sua habilitação, tá? Inclusive, sobre o EAR, a gente vai perceber que existem muitas informações importantes sobre isso. Pessoal, quais são os prazos para renovar? Certo. Renovar eu já sei, que consiste em fazer exames, né? Ser aprovado nesses exames. E quem tem um EAR tem que fazer obrigatoriamente o psicológico. Agora, quando é que eu renovo a cada 10 em 10 anos? Pessoal, a renovação a cada 10 em 10 anos será para condutores que vai ter idade, né, até antes dos 50 anos de idade. São condutores que têm de 18 a 49 anos de idade. Se você tem de 18 a 49 anos de idade, você vai renovar a cada 10 em 10 anos. Grava isso que cai em prova. Quando é que eu vou renovar a cada 10 em 10 anos? Quando eu tiver a idade compreendida de 18 até 49 anos de idade. A partir dos 50, eu vou renovar a cada 5 em 5 anos. Ó. Condutores de 50 até 69 anos de idade renovam a cada 5 em 5 anos.
Quando é que eu vou renovar de 3 em 3 anos? Perceba que é quando eu vou aumentando a idade, né? A partir dos 70 anos de idade, a cada 3 em 3 anos é a minha renovação. Isso para que o médico possa constatar alguma normalidade ali, tá? Nos exames. Bom, categoria C, D ou E, para quem é habilitado na categoria C, D ou E, é obrigatório que ele faça o exame toxicológico. Exame esse que é feito para constatar se o condutor usa algum tipo de entorpecente ou substâncias psicoativas. A gente pode citar o álcool, tem condutores que usam arbite, entre outras substâncias aí ilícitas, né? Ou lícita, né? O álcool não é lícito, mas não pode ser usado, né? Você não pode dirigir sob efeito de álcool. Inclusive, pessoal, dirigir transitando com a quantidade de álcool ali de 6 decigramas por litro detectado no exame de sangue, ou pelo bafômetro, cerca de 0,34 miligramas de ar alveolar expirado, né, quando você expira aquele ar alcoólico, é considerado crime de trânsito. Ó, dirigir embriagado é crime de trânsito. Além de ser crime de trânsito, né, é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 10 vezes, ou seja, a multa, que é de 293,47 centavos, multiplicada por 10, passa a ser isso aqui, ó, 2.934. Vai ter suspensão direta do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação, que é uma medida administrativa, e retenção do veículo, tá? Então, o exame toxicológico é para isso, é para detectar e constatar se você não usa essas, né, essas substâncias aí, tá? Outra coisa, não renovar o exame toxicológico a cada 2 anos e meio significa infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes, ou seja, a multa vai ficar em torno de 1.460 e alguns décimozinhos, quase 1.500 de multa, tá? Então, só o fato de você não renovar no prazo de 2 anos e meio, toda vez o toxicológico, é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes, tá? Eu gosto de falar das multas, por quê? Porque a gente vai precisar muito aí ao decorrer das aulas entender como funciona essas multas, certo? Então, vamos lá, ó. O médico examinador, ele poderá estabelecer os prazos menores quando julgar necessário. Como assim, professor? O médico, como a gente já viu, a critério dele, ele pode estipular o prazo que você deve renovar. Se ele quiser que você renove a cada 1 em 1 ano, né? 1 em 1 ano, você vai ter que renovar. Por quê? Porque ele detectou alguma anormalidade, ele detectou ali alguma deficiência de algum órgão, seja o auditivo, seja o visual, seja qualquer outro que possa estar prejudicando a sua dirigibilidade em relação ao trânsito, né? Pode prejudicar, causar acidentes aí, que são situações ali não premeditadas, que vai simplesmente resultar danos em carga, veículos, lesões em pessoas ou animais, em que pelo menos uma das partes ali vai estar ou não trafegando nas vias abertas ou áreas abertas à circulação. Esse é o conceito de trânsito. O que mais a gente precisa saber sobre o exame toxicológico? Que ele pode ser detectado através da urina, através de exame de sangue ou através dos pelos, né? Geralmente é rapado ali os pelos das pernas. Então, condutores de categorias C, D ou E. Professor, não estou tirando categoria nem C nem D ou E agora, mas eu preciso saber? Sim, vai precisar saber porque questões assim caem em prova. Vai ser perguntado isso, porque faz parte da legislação e o condutor tem que conhecer. É uma obrigatoriedade, até porque o condutor ele é o principal responsável por suas ações em trânsito, tá? Então, esses rapazinhos aqui habilitados nessas categorias, somente nelas, inclusive, categoria A e B não faz toxicológico, tá? Só C, D e E, deverão submeter-se ao toxicológico para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Isso aí está contido no artigo 148A do Código de Trânsito Brasileiro. O que significa? Quando ele for renovar, além do exame aptidão física e mental e provavelmente o psicológico, porque quem tem essas categorias tem o EAR, né? Trabalha com atividade remunerada, geralmente, né? Trabalha com atividade remunerada, ainda vai ter que fazer o toxicológico também. E a renovação do toxicológico consiste no ano de 2 anos e meio, né? 2 anos e 6 meses. 2 anos e meio, 2 anos e meio, 2,5, né? De ano. Ou seja, a cada 2 anos e 6 meses, ele vai ter que simplesmente, ele vai ter que simplesmente fazer ali a sua renovação. Bom, ó, o exame toxicológico precisa ser refeito a cada 2 anos e meio,
para os condutores das categorias C, D ou E, com idade inferior a 70 anos. Ou seja, quando você tem de 18 até 69 anos de idade, o prazo é 2 anos e meio. A partir do momento que você tem 70 anos, a renovação é feita a cada fim do prazo de renovação. Por exemplo, eu tenho 70 anos e eu tenho categoria D. Sou habilitado na categoria D, que geralmente está atrelado a transportes coletivos de passageiros. Geralmente está atrelado a isso, transporte coletivo de passageiros. Bom, uma pessoa de 70 anos já renova a habilitação de 3 em 3 anos, não é verdade? 3 em 3 anos. O que eu percebo? Que normalmente é a 2 anos e meio a renovação toxicológica. Então, se eu já tenho mais de 70 anos ou 70 anos, eu já renovar 3 em 3 anos, então não preciso renovar o toxicológico a cada 2 anos e meio. Ou seja, o exame toxicológico ele acompanha o prazo de renovação normal, certo? E é por isso que condutores com idade inferior a 70 anos é que renova a cada 2 anos e meio. A partir de 70, acompanha-se o prazo normal da renovação da habilitação. Ó, o exame de que trata esse artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas, que comprovadamente comprometam a capacidade de direção, e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, o que significa: fui pego no exame toxicológico. Pessoal, ser constatado substância não é infração, mas gera suspensão, tá? Ou seja, eu fui fazer o exame e constatou que eu usava ribite, certo? Eu não vou pagar infração por isso. Ser reprovado no teste do toxicológico ou ser detectado alguma substância psicoativa não é infração, mas me dá suspensão. E a suspensão é de 90 dias. Por quê? Porque depois de 90 dias é que eu vou poder refazer o teste novamente para nova busca, né, de detectar ali se eu estou ou não usando substâncias psicoativas, certo? Só que, pessoal, você também não renovar no período de 2 anos e meio também gera suspensão. E a suspensão é de quanto tempo? Também de 90 dias. Ou 3 meses, né? Fazendo a conversão da unidade de tempo. Pode cair 90 dias em questões ou meses, tá? Ou 90 dias ou 3 meses. Fica ali a critério da questão. Beleza? Ficou claro isso, pessoal, para vocês? Tudo tranquilo até? Bom, ainda falando sobre exame toxicológico, ó, conduzir veículos para os quais se exige as categorias C, D ou E, com um toxicológico vencido há mais de 30 dias, constitui infração gravíssima. O fator agravante é 5 vezes e gera o quê? Suspensão do direito de dirigir por 90 dias, como eu havia falado anteriormente. Então, ser reprovado vai suspender, mas não gera infração, mas não renovar dentro do prazo pré-estabelecido de 2 anos e meio é considerado gravíssima. Você vai pagar 5 vezes o valor da gravíssima, né? 5 vezes 293,47 centavos, que vai dar quase 1.500 de multa. Ainda vai ser suspenso por 90 dias, você não pode dirigir de forma alguma a categoria C, D ou E, ou a categoria com a qual você é habilitado no prazo de 90 dias, e ainda vai pegar 7 pontos no prontuário, tá? 7 pontos no prontuário. Lembrando que quando você deseja renovar, pessoal, vai ter situações onde o teu prontuário, ele é verificado. O prontuário foi o que a gente viu naquela hora, né? O prontuário nada mais é do que um sistema informatizado. É onde o pessoal autorizado, que tem acesso ao site, ao sistema do Detran, verifica ali informações sobre o condutor, certo? Então, muitas vezes, quando o condutor quer mudar de categoria, quer renovar, se ele tiver multas de infrações de natureza gravíssima, mais de 2, mais de uma, ele pode ser impedido de renovar, ele pode não conseguir fazer mudança de categoria, o prontuário é avaliado. Então, se você está cometendo muitas infrações, ele vai te inibir de fazer coisas que são relacionadas ao trânsito, né? Como renovar ou tentar adicionar, enfim, processos que você deseja fazer. Cursos, né? Cursos aí de trânsito. Ah, você quer fazer um curso de transporte perigosos, né? O CETEPP não vai conseguir, que é um antigo MOP, né? Enfim. O condutor das categorias C, D ou E, pessoal, que exerce atividade remunerada, a direção de veículo, que deixar de renovar o exame toxicológico no período de a cada 2 anos e meio, será autuado por infração gravíssima, vai pagar 5 vezes o valor da multa no ato da renovação. Ou seja, eu,
né? Eu, instrutor, categoria AD, por exemplo, eu não renovei a minha habilitação no prazo de 2 anos e meio. Quando eu for renovar, lá no ato da renovação, fui lá no Detran renovar, ou na Ciretran, ele vai me dar uma multa de balcão, é a chamada multa de balcão. Ele vai me autuar lá na hora, o rapaz do sistema. Ele diz, ó, meu querido, você não renovou aqui no prazo pré-estabelecido. Felizmente aqui você vai pegar uma infração de natureza gravíssima, vou imprimir aqui a multa para você pagar, vou anotar 7 pontos aqui no teu prontuário. Então, no ato da renovação, eu vou ser autuado aí por questão dessa infração cometida, tá? Para quem exerce atividade remunerada. É obrigatório. Não só para quem não é, para quem exerce, para quem como não exerce, né? Infelizmente vai ser autuado. Bom, o condutor aqui, ó, né, também. Você simplesmente não anda ou for pego trafegando com toxicológico vencido, gera essa situação. Se você tem o EAR, exerce atividade remunerada e foi renovar e o toxicológico estava vencido, também vai pegar a multa, é chamada multa de balcão. Lá na hora ele vai te autuar, meu amigo. Não tem jeito. Bom, pessoal, próxima aula, de fato, a gente vai continuar sobre a habilitação, a gente vai falar sobre as categorias e falar sobre os prazos para que você possa estar realizando mudança de categoria, tá? Então, por hora,